No dia 24 de maio de 2009, no condado de Gävleborg, na Suécia, 3 testemunhas que preferem não se identificar partiram da Baía de Gävle em direção a Ogan, ao norte, por volta das 2 horas da tarde. O tempo estava nublado e, por isso, quando anoiteceu, não era possível ver nenhuma estrela. Então, por volta da meia-noite, quando estavam em mar aberto, tendo concluído aproximadamente 2/3 da viagem, um dos homens viu no céu um disco brilhante. O objeto media, do ponto de vista da testemunha, da distância de um braço, cerca de 10 a 12 milímetros e estava a uma altura de 45 graus acima da linha do horizonte. A luz não era forte o suficiente para iluminar o barco, mas era forte o suficiente para se destacar perfeitamente no céu escuro, revelando aos poucos uma coloração amarelo esbranquiçada. O objeto parecia estar em movimento de aproximação ao barco, mas de repente parou e apenas se movia como que acompanhando a embarcação. Segundo as palavras das próprias testemunhas, era como se aquilo estivesse os observando. Durante o fenômeno, um dos homens tentou tirar diversas fotografias do objeto e até tentou filmar, mas nas imagens capturadas não aparecia nada, ou seja, só era possível ver o OVNI a olho nu. As testemunhas então pegaram um binóculo e o que mais chamou a atenção é que o tamanho do objeto parecia exatamente o mesmo, olhando pelo binóculo. Depois de cerca de 5 minutos de observação, em que o objeto foi completamente visível e silencioso, o OVNI se moveu um pouco para longe e 2 pequenos pontos de luz surgiram e acompanharam o OVNI maior em seu movimento. Após alguns segundos, todos os 3 objetos se apagaram e o céu voltou a ficar completamente escuro e nenhum outro fenômeno estranho ocorreu naquela viagem. Porém, para uma das testemunhas dentro daquele barco, avistar um OVNI não era uma novidade, pois segundo um deles, no final do período do verão sueco do ano de 1970, na cidade de Umeå, na Suécia, a testemunha estava voltando de uma pesca, descendo a colina em direção ao seu carro, quando começou a ouvir um cão latindo incessantemente ao longe. Quando se virou para olhar na direção do som, viu logo acima das árvores um ponto brilhante no céu. Apesar de ser dia naquele momento e o céu estar azul, o ponto brilhante se destacava, como se fosse o brilho da luz do sol no vidro. Durante alguns poucos minutos, a testemunha contou que ficou observando o fenômeno e tentando encontrar uma explicação para o que estava vendo, até que o cachorro parou de latir, ao mesmo tempo em que a luz parou de brilhar, revelando um objeto discoidal branco pairando no ar. O objeto não fazia nenhum som e poucos segundos depois de ter se revelado, o OVNI gradualmente se dissolveu, como se estivesse se tornando transparente, talvez usando até algum tipo de camuflagem. A testemunha conclui que em ambos os incidentes o que ele viu não foi algo humano e nem uma ilusão, pois nas 2 oportunidades haviam outras testemunhas. No barco tinham outras 2 pessoas e na década de 70 havia um cão que claramente estava latindo para o fenômeno. Neste caso, temos um incidente de avistamento de OVNIs que possui uma reincidência. E isso é importante porque, para muita gente, ter a oportunidade de ver um OVNI na vida já é raro. Ver 2 vezes, então, provavelmente não é coincidência. Além disso, os detalhes que a testemunha relatou sobre estes OVNIs mostram que não eram apenas pontos luminosos no céu. Realmente existiam características estranhas ali, principalmente no relato de 70, em que por alguns segundos o OVNI se revelou como de fato uma nave discoidal. Outro detalhe que chama a atenção é que o cão parou de latir no caso dos anos 70, o que pode indicar que talvez o cachorro fosse o alvo de alguma abdução ou contato extraterrestre. Claro que o OVNI poderia estar somente ali pairando e o cachorro, vendo o fenômeno, começou a latir. Ou ainda alguém poderia estar sendo abduzido ou tendo um contato alienígena e o cão, vendo a cena, se agitou. Mas esse detalhe realmente é intrigante e me faz pensar o que teria acontecido com o cachorro. No relato mais moderno, de 2009, não há menção à questão do tempo, então provavelmente não houve abdução. Caso contrário, as testemunhas provavelmente teriam notado alguma discrepância na questão do tempo de viagem e assim notado que perderam algum tempo de suas memórias. Também não dá para descartar que o relato de 2009 não possa ser algo mundano, um fenômeno natural,
ou um drone, apesar de ser muito difícil, pois o tempo era nublado e eles estavam em mar aberto no momento do avistamento. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.